Então vamos fazer a nossa oração. Agradecemos a Deus por mais esse dia que Ele nos concede, a nossa vida, a nossa saúde. E vamos pedir a Ele que nos envolva em seu amor, em sua paz, que nós possamos ter nessa próxima hora um momento de aprendizado, que ele seja bastante proveitoso para todos nós, que nós possamos abrir nossas mentes, nossos corações para receber essa mensagem, que a nossa palestrante ela possa ser inspirada na forma de falar, como falar, para que nós possamos captar a mensagem dessa manhã. Que tudo então possa correr na paz e no amor de Deus. Pode ir até 10h35. Tudo bem. Então, a Luzia, que vai fazer o tema para a gente hoje. Bom dia. Bom dia. Vamos conversar um pouquinho sobre assuntos que interessam a nossa qualidade de vida. E o assunto nosso, orgulho e egoísmo, é recorrente como nossa dificuldade ainda. A princípio era necessário que nós fôssemos assim, um tanto quanto egoístas, até por questão de sobrevivência, não é? Mas eu me lembro muito daquela passagem no avião, quando o comandante passa as instruções, e ele diz assim: em caso de emergência, na falta de oxigênio, máscaras cairão sobre sua cabeça. E é necessário que o mais velho, o mais experiente, o adulto, coloque a máscara primeiro nele, para ele ter condições de acudir o outro, o menor, a criança, seja lá quem esteja ao lado dele. Então, nessa hora tem que pensar primeiro na própria sobrevivência para poder ajudar os outros. Então, no início das civilizações, todos nós precisávamos ser egoístas, por uma questão de sobrevivência. Era uma necessidade básica. Não era como agora que nós podemos ir e obter o alimento já conseguido por outros meios, né? Mas eram nós que tínhamos que ir à luta. Então, era hábito tomar da mão do outro se eu não conseguisse a caça. Até aquele momento, éramos primitivos, né? O começo da civilização, então era normal isso. Mas, no transcorrer do tempo, à medida em que a nossa inteligência foi se desenvolvendo, a necessidade, até pela necessidade de conviver um com o outro, nós precisamos ter algumas regras de convivência para que isto não acabe sendo motivo de perturbação. Nós estamos vendo o que acontece na nossa sociedade quando um quer tomar pela força aquilo que pertence ao outro, que foi conquista do outro. A confusão que dá. Vamos até a guerra, não é verdade? Então, é esse o assunto que nós vamos conversar hoje. E todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Aquiles foi um personagem grego, e ele é da mitologia grega, um guerreiro da mitologia grega, e ele era um homem invencível, forte, mas ele tinha um ponto fraco, que era exatamente o calcanhar. Se ele fosse atingido no calcanhar, ele sucumbiria. Então, todos nós podemos ter todas as qualidades, todas as habilidades desenvolvidas, mas chega num ponto que, se mexer com esse nosso ego, ainda bem latente, nós rodamos a baiana, né? Ficamos bravos e apelamos para a ignorância. Então, é esse o assunto que nós vamos conversar hoje, que é de todos nós. Quanto mais nós falarmos, quanto mais nós ouvirmos, quanto mais nós conversarmos sobre esse assunto, nós vamos aplainando os caminhos que nós vamos percorrendo nessa nossa trajetória evolutiva. O objetivo de estarmos aqui é para aprender. E nós aprendemos no exercício, no treinamento, não é? Quanto mais nós treinamos,
quanto mais nós vivenciamos situações, melhor nós vamos resolvendo essas questões. Então, para a gente começar, nos estágios primeiros da humanidade, no início da civilização, onde predominava a presença dos espíritos simples e ignorantes, simples na questão fisiológica e ignorantes no sentido de pouco conhecimento. O ser humano agia segundo as suas necessidades básicas, ligadas à sua sobrevivência, e sem noções mais aprimoradas de moral. Então, ele não tinha essa preocupação, isso não passava, primeiro, sobreviver. A convivência com o outro e o desenvolvimento da inteligência é que foram despertando nele a necessidade de ir paulatinamente, gradativamente, abrandando o egoísmo e o orgulho, sentimentos que dominavam o espírito primitivo, cuja origem natural está no instinto de conservação. Pela lei da conservação, primeiro nós temos que nos cuidar para depois podermos participar com os outros, não é? Entre os espíritas, a imagem mais popular do progresso da humanidade é a de um pássaro que voa com as duas asas, a asa da inteligência e a asa da moral. Todos nós somos dotados de recursos, que nós chamamos de faculdades ou aptidões inatas. São condições inerentes à nossa condição de humanos. Nós temos a capacidade de pensar, o que nos diferencia dos demais animais. Então, dotados de todos esses recursos, eles precisam ser habilitados. Assim, olha, todos nós, quando queremos aprender a dirigir, nós temos a capacidade de aprender. Eu tenho capacidade de aprender a pilotar um avião, nós temos capacidade de aprender todas as coisas. Mas, para isso, nós precisamos treinar. Nós precisamos nos preparar para a gente se habilitar. Não é assim a carta de habilitação? Eu não sei dirigir, mas eu tenho a capacidade para aprender. Mas eu tenho que habilitar-me através do exercício, através do treinamento. Então, na vida nossa, nós estamos aqui em treinamento de aprendizagem, porque a nossa destinação é a evolução, a jornada evolutiva que vai nos levar à perfeição. Nada de céu, nada de inferno. Isso daí foi uma situação colocada para botar medo na gente, obedecer o poder da época que tinha os seus interesses. Então, todos nós somos destinados à perfeição. Mas para isso nós temos que conquistar, através do treinamento, através das vivências, essas habilidades, essas capacidades que é inata a todos nós. Não é? Então, a asa da inteligência e a asa da moral. Bem, de certa forma, a humanidade caminha um tanto quanto desequilibrada. Porque na questão inteligente nós somos muito inteligentes, somos capazes de fazer grandes feitos. Haja visto o que nós observamos na sociedade, na evolução, né? na tecnologia altamente sofisticada que o homem é capaz de elaborar através do exercício da sua inteligência. Mas na questão moral, nós ainda primitivamente estamos tomando praticamente do mais fraco para levar vantagem. Ainda é triste da gente ainda se perceber isso, mas nós fazemos isso, infelizmente. No atual estágio humano, dizem os espíritas, teríamos desenvolvido mais a asa da inteligência, do saber científico, e estaríamos em dívida com a asa do pensamento moral, no quesito bondade, honestidade e os impulsos do coração, do agir com dignidade, transparência, respeito ao próximo, respeito à natureza e aos seres vivos. Nós temos muito ainda a desejar. Nós observamos, horrível de perceber, mas que as pessoas ainda jogam latinha de dentro do carro, dirigindo.
As pessoas ainda jogam coisas pela janela. Se mora num apartamento, joga. Se vai cair, em quem vai cair. E às vezes até olha para ver se não tem ninguém vendo. Mas o problema é que eu estou vendo. A minha consciência, eu, moral, estou vendo. E depois a gente não percebe por que nós estamos incomodados, estamos infelizes. Porque essas coisas vão infelicitando essa nossa essência divina. A nossa essência divina faz com que a gente tenha, inato em nós, a bondade, a educação, não é? Então, nós acabamos por nos perder nisso daí. E a inteligência, não sei se vai dar para enxergar, mas, porém, o que ocorre com o ser humano que faz uso da sua inteligência para subjugar os mais fracos. Toda a sua tecnologia é usada em benefício próprio, normalmente de ganhos financeiros. Então, nós vivemos ainda interessados no lucro, lucro a qualquer preço, doa quem doer, inclusive a gente mesmo, não é? A nossa questão moral, a nossa questão, a essência divina nossa, ela entra em desequilíbrio. A capacidade da inteligência dos seres humanos, os fez criar mecanismos que matam com mais eficiência, que oprimem com maior vigor, que massacram quantidades maiores, aumentando os lucros e os ganhos. Doa a quem doer. Então, veja, o mundo geral, ainda temos o problema da fome. Nós gastamos milhões de dinheiro em indústrias bélicas para matar com eficiência. Nós podemos dizer assim, mas eu não participo de guerra e nem jogo míssil na cabeça do outro, mas nós fazemos verdadeiras brigas dentro de casa, por questões mínimas. A gente não tem paciência um com o outro, a gente se impacienta com o outro por qualquer questão e torna o ambiente de casa um lugar difícil para conviver. E nós somos irmãos. Irmãos em que sentido? Fazemos parte da família humana. E, no entanto, se eu tiver a oportunidade, é capaz, sim, de eu lançar a mão de um míssil e jogar na cabeça do outro, para poder ocupar o meu espaço. Mas nós podemos ocupar o nosso espaço juntos, porque juntos nós somos mais. Desunidos, nós temos essa sociedade ainda que deixa muito a desejar, nesse quesito de convivência fraterna, solidária. É ou não é, gente? Isso que nós estamos colocando. Então, os bons espíritos consideram o egoísmo e o orgulho como os maiores obstáculos ao progresso, porque a maior parte das misérias da vida, tanto as de ordem moral quanto de ordem material, tem origem no egoísmo dos homens, que por sua vez tem sua fonte no orgulho e vice-versa. Não é? E como espíritos, então, em evolução, aprendizes da vida, todos nós ainda temos o nosso calcanhar de Aquiles. Como nós falamos, o Aquiles é esse nosso lado sombra. Nós somos luz e sombra. Luz porque somos de essência divina. E sombra porque nós estamos, como aprendizes, ainda caindo, levantando. Eu sempre coloco que na subida do Calvário, Cristo caiu várias vezes. Mas ele levantou, talvez sinalizando para nós, a humanidade, que na nossa trajetória evolutiva, nós vamos cair muitas vezes. Nós vamos nos pegar assim, falhando em pequenas coisas. Uma pedrinha, um obstáculo, 99 coisas boas. Uma coisa, pronto. Botamos tudo a perder, não é? Então, o nosso calcanhar daqui, a gente, de certa forma, eu coloquei entre aspas, desconhecemos, porque a gente não quer encarar muito esse nosso lado sombra, mas deveríamos encarar, porque só encarando esse nosso lado sombra é que nós vamos poder trabalhar esse lado ainda a ser resolvido em nós. Então é necessário, não é esconder embaixo do tapete, não é? Mas nós desconhecemos esse lado sombra, nós não queremos saber dele.
Imagina, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou amiga, fraterna, eu convivo bem com todo mundo, comigo não tem erro. Não é assim que a gente costuma pensar? Então, o que significa calcanhar de Aquiles? Calcanhar de Aquiles é uma expressão popular que significa o ponto fraco de alguém e transmite a ideia de fraqueza e vulnerabilidade. Perdão, estou na frente. É o ponto onde uma pessoa se sente mais frágil, não possuindo domínio suficiente para controlar uma determinada situação. É assim, quando nós ficamos nervosos, quando nós ficamos irritados, é preciso fazer o exercício que o Chico Xavier nos ensinava. Bota água na boca, porque assim não sai besteira. Senão nós falamos abobrinhas um para o outro e depois nós nos arrependemos, mas daí já falamos e já criamos aquele ambiente desagradável de conviver um com o outro, não é? Mas é o exercício, se não tiver água, opa, sabe? Na hora vem calma, com a gente mesmo, falando com a gente mesmo. Calma, respira, faz a respiração pelo abdômen, né? Enche de ar e segura um pouquinho e solta pela boca. A calma vai se estabelecendo e a gente consegue ponderar para não falar besteira. Ou segura a língua, porque depois que falou, depois que derramou, a água não tem jeito mais de colocar. Daí fica aquele clima desagradável. E daí tem que pedir desculpa. E pedir desculpa vai mexer com quem? Com o nosso orgulho. Eu morro, mas não peço desculpa. Não é assim? Não. Se eu pedir desculpa, vai pensar que eu sou fraco, que eu sou fraca, que eu sou patife. Não, imagina se eu vou pedir desculpas. Entra o tal do orgulho, não é? Mas quando a gente consegue pedir desculpa, ai que alívio. Ou seja, tira aquele peso das costas, aquele mal-estar, aquele desconforto. Mesmo que a pessoa não perdoe, quando a coisa foi muito séria, mesmo que não perdoe, daí já é problema dela, não é problema meu. Eu tenho que descarregar esse peso inútil da culpa, porque não resolve nada, só acaba me deixando mais doente, e o tal do remorso também, que não acrescenta nada, não é? Então, o calcanhar de Aquiles é o ponto frágil. E esse ponto frágil, infelizmente, todos nós temos. Um pouco mais, um pouco menos, mas todos nós temos o tal do ponto fraco. A nossa parte frágil. Aliás, por que a gente se magoa com o outro? É porque o outro bota o dedo na parte frágil. Fala aquilo que eu não quero ouvir. Mas se a gente parar para pensar, o nosso inimigo, entre aspas, é o nosso personal trainer, porque ele faz com que a gente olhe aquilo que a gente não quer olhar, não é? Então, de certa forma, o inimigo maior não está fora, ele está dentro da gente. Então, eu preciso da ajuda entre aspas, do inimigo para poder botar o dedo. E a gente se magoa. Por que a gente se magoa? A gente se melinda, fica chateado, aborrecido. Mas se a gente for bastante honesto, por que eu estou aborrecido? É porque mexeu numa fragilidade minha, que eu não quero que as pessoas percebam. Ou eu também não quero perceber. Porque perceber exige de mim esforço, treinamento. E eu não quero treinar, quero deixar do jeito que está. Ou talvez, não é que eu queira, mas é inconsciente isso. E nós temos, então, o discurso de Kardec num livrinho chamado Viagem Espírita, de 1862. É bem fininho o livro. E ele fala, então, faz um discurso comentando dessa sociedade da decepção. O homem chegou a um período em que as ciências, as artes e a indústria atingiram um limite até então desconhecido. Se os gozos que dela tira satisfazem a vida material, deixam, entretanto, um vazio na alma, porque o homem, ele aspira a algo melhor. Esse nosso lado divino, essa nossa essência divina, ela aspira a algo melhor. Essencialmente, nós somos bons. Nós somos, assim, um tanto quanto ingênuos, um tanto quanto devagar, mas, na verdade, essencialmente, nós somos bons, não é? Nós sonhamos com melhores instituições
Queremos uma vida boa, felicidade, igualdade e justiça para todos. Todos nós queremos isso, mas como é que nós vamos atingir tudo isso? Com os vícios dessa sociedade, na qual nós fazemos parte, porque a sociedade é feita por nós somos a sociedade, né? Sobretudo, egoísta, orgulhosa e alienada. Alienada porque não quer saber. Deixa quieto, para que mexer com isso daí? Imagina, não é? A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melinda-se com o que quer que seja, que a seu ver constitua ofensa aos seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua própria pessoa, naturalmente o torna egoísta. Lembra, quando nós assistimos aqueles filmes que falam dos reis antigamente, eles falam, Deus atribuiu a mim o direito de comandar, de ser o rei, de ser servido por todos. Olha a arrogância. Mas nós continuamos desse jeito ainda. Nós assim, falamos assim, estou pagando, eu mereço, eu quero, eu posso. Daí nós desperdiçamos, nós abusamos, nós ofendemos e nos magoamos, porque quando a gente magoa o outro, jogamos e é como um bumerangue, né? Vai e volta na direção. Onde que nós perdemos a curva da felicidade? Por que no meio de tanta abundância, muitas vezes a gente se sente infeliz? São esses detalhes que a gente não encara e que estão mal resolvidos dentro de nós. A gente se acha. Daí, como uma criança birrenta, que na sua fase egocêntrica, só pensa em si mesmo. Não é? Ficamos emburrados, ficamos de mal. Tô de mal. E a gente se melindra porque alguém falou algo que eu não queria ouvir. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente mereceu, só que a gente não se acha. A gente só merece o melhor. Quando chama atenção, nós não gostamos. E às vezes é um pequeno reajuste, não é? Veja que todos nós temos essa dificuldade. Eu, inclusive. E é um exercício constante. Então, em nossas orações, esse exercício de tolerância, esse exercício de respeito, esse exercício de paciência, que é fácil, mas é difícil. Mas vamos treinando. Vamos treinando porque, veja, nós somos, eu falo sempre de essência divina, nós somos projetos de amor. Nós funcionamos à base de sentimentos nobres. Quando nós introjetamos em nós sentimentos negativos, pessimistas, ruins, nós começamos a funcionar mal. É o caso, por exemplo, da nossa saúde. Se nós nos deixarmos levar pela raiva contínua, o tempo todo, e não trabalharmos, por que eu estou com raiva? O ódio, sentimento corrosivo, não é? Se a gente não trabalha isso, e todos nós somos passíveis, estamos no planeta Terra, estamos na segunda fase da nossa jornada evolutiva, mais com um pezinho dentro da caverna, com um pedaço de pau na mão, pronto para botar na cabeça, bater na cabeça do outro, se for nos aborrecer, não é? Mas temos condições de repensar. Então, se nós funcionamos à base de sentimentos nobres e nós nos enchemos desses sentimentos negativos, por que nós estamos infelizes muitas vezes, cercados de tantas bênçãos, não é? Nós somos saudáveis, nós somos inteligentes, nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar, temos uma série de bênçãos que fazem parte da nossa vida. E a gente reclama por causa de um que não está dando certo. Todos nós.
como agimos e reagimos diante das crises e das circunstâncias da vida. Todos nós estamos passíveis de passar por momentos bons e por momentos ruins. Como é que a gente age? Como é que nós lidamos com as questões, não é? Só um exame rigoroso de autoconhecimento de nossos pensamentos, sentimentos e atitudes podem induzir-nos a uma real transformação moral. Então, a honestidade com a gente mesmo, o exame de consciência, lidar conosco mesmo. Nós estamos aqui para aprender e evoluir. São exercícios que nós temos que estar constantemente fazendo. Como eu disse, essencialmente nenhum de nós somos ruins. Nós somos, assim, resultado de uma obra perfeita, não é? Somos resultado de uma obra perfeita. E, treinando, nós vamos fazer jus a essa nossa grandeza. Eu costumo dizer que nós somos filhos de uma mesma ideia, de um mesmo pai. Pai no sentido da obra, né? O que idealizou, as leis que idealizaram toda essa maravilha que é a vida, né? Toda essa movimentação do cosmos, toda essa movimentação do nosso organismo, tudo isso funciona de uma forma muito perfeita. E quando nós nos deixamos nos encher por sentimentos ruins, do egoísmo, do orgulho, da arrogância, isto perturba e tira temporariamente a nossa paz. Não é o outro que tira a paz. Quem tira a paz sou eu mesmo que tiro a paz de mim mesma. E assim cada um de nós. Mas, por outro lado, estamos na segunda etapa que eu falo, é assim, nós saímos do mundo primitivo, recém-descidos da árvore, né? E agora nós estamos num mundo de expiação e prova. Expiação com X é extrair. Extrair o quê? A pureza. Extrair a beleza que está dentro de nós. A perfeição que está dentro de nós. Só que ela tem que estar em desenvolvimento. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. E para aprender a gente passa por exercícios. Não é? Na escola, quando nós vamos na escola, o mestre coloca exercícios, é para judiar de nós? Para fazer a cabeça ferver? Não. Através da execução do exercício, eu estou exercitando a minha capacidade de raciocínio, de observação, a minha capacidade de entendimento. Então, na vida, todos os altos e baixos, todos os problemas que nós mesmos arrumamos, por causa dessas nossas imperfeições ainda, eles não vêm para acabar conosco, eles vêm exatamente para nos ajudar a exercitar. E nas nossas orações, quando a gente pede paciência, daí a coisa pega, porque vem um exercício de paciência. Daí é preciso estar atento. Espera lá, por que eu estou passando por isso? Indiretamente nós pedimos. Eu preciso de paciência, Senhor. E aí? Então, como é que eu vou ter paciência se eu não passar pelo processo? Não é? É exercício. Então, se encararmos assim, a vida não é tão ruim, a vida é muito boa, é maravilhosa. E nós estamos aqui com uma oportunidade de aprender mais ainda, porque nós estamos na prática. Aqui no mundo material, nós estamos na prática. E é a escola. E, de certa forma, também hospital, porque nas questões morais nós ainda estamos bem adoecidos. Por causa do nosso comodismo, por causa de querer que as coisas sejam do jeito que eu quero, não do jeito que tem que ser. Então é preciso que a gente comece a olhar para dentro.
Conversa para dentro, não conversa para fora. Vamos jogar um pouquinho de conversa para dentro, porque a gente fala, vamos conversar, vamos jogar conversa fora. Conversa fora é falar besteira, falar mal da vida dos outros, maledicência, aquelas coisas todas. Vamos jogar um pouquinho de conversa boa para dentro. Não é? Nos encontrarmos para confraternizar, para sermos felizes. E a gente só consegue ser feliz quando a gente consegue resolver essas questões. Reconhecer primeiro dentro de nós e lidar com ela. É preciso considerar o orgulho e o egoísmo que superestimam o nosso valor e cegam-nos sobre o nosso defeito. Valor nós temos, mas superestimar é assim, eu sou o melhor, eu tenho razão, eu sei o que eu falo. Não é assim que nós, muitas vezes, nos colocamos de uma forma arrogante perante o outro? O objetivo do Espiritismo é educar os sentimentos dos homens, tornando-os fraternos, vencendo o egoísmo e o orgulho, implantando o ideal de amor. O caminho apontado pelo Mestre foi o caminho do amor. Ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus apontou um caminho, mas não impôs, daí a decisão de cada um de nós. Com amor, o fardo fica mais leve, não é? A vida fica mais leve. É muito mais fácil a gente lidar com as questões quando nós amamos. Então, é uma coisa que a gente tem que treinar bastante. Amar. Me ajuda a amar, porque daí vai ser fácil perdoar aquilo que eu acho que o outro fez para mim, que a outra fez, não é assim? Se eu amar, eu consigo relevar uma série de coisas. O amor, ele suaviza, torna a vida mais fácil de lidar com as questões que todos nós temos, os altos e baixos. Então, o objetivo do Espiritismo é tornar os homens mais fraternos, mais solidários, mais companheiros, parceiros. Juntos nós somos mais. Mas ainda nós vivemos um momento que a gente briga bastante. E se tiver o poder na mão, pronto, fazemos guerra. Queremos tomar na marra, né? Pela força. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, né? Estamos indo para a Terceira Guerra Mundial. Olha só. Sempre teve guerra, mas estava bem longe, bem distante. Mas a coisa está começando aqui. Está sendo contaminado aqui no nosso Brasil, não é? Nós estamos brigando por causa de política. Estamos ficando de mal por causa de política, gente. Disso daí para um passo, para inimigos na família, dentro da família, ou com os amigos, é um passo. É um passo para um causar prejuízo para o outro premeditadamente. Olha, não é esse o objetivo. Não se trata somente de educação acadêmica, essas que nós aprendemos na escola, mas de educação, de formação moral. Na escola também tem que educar, tem que formar, mas também tem que educar. Mas só é um complemento da educação que já vem de casa, porque daí fica complicado, não é? O professor, se ele tiver que educar a criança, ao invés de trazer o conhecimento, treinar o conhecimento com ela, fica complicado. Agora, se ela já traz essa educação de casa, fica mais fácil. Também o professor dá continuidade, é um complemento. Um precisa do outro. A escola precisa da família, a família precisa da escola. Não tem nada que delegar. O professor dá um jeito. Não. Porque eu falo como professora que os professores estão passando um perrengue com a criançada na escola. E olha, se houver algum aborrecimento em relação ao modo do professor, vai lá e conversa em particular com o professor. Não conversa junto com a criança, daí ela se enche, ó, tá vendo? Meu pai e minha mãe vieram aqui para me defender.
defender do que? O professor não vai matar nenhum aluno lá. Só que ele vai ser exigente. Tem que ser exigente. Porque a criança, nós fazemos corpo mole. Imagina a criança. Pergunta para ela se ela quer tomar banho. Ela vai querer dormir sem tomar banho. Pergunta para ela se ela quer comer comer a sobremesa antes. Ela vai querer comer a sobremesa antes de comer aquilo que é necessário para a nutrição dela. Então, gente, é um trabalho de complementação. Um precisa ajudar o outro. Os pais precisam ser ajudados e ajudar os professores e vice-versa. Precisamos um dos outros. E juntos nós fazemos melhor. Fica mais fácil para todos nós. Somente o desenvolvimento moral e ético abrirá as portas para os voos maiores em novos conhecimentos edificantes em prol de uma sociedade mais justa. A sociedade, ela não vem, o mundo de regeneração, que por si só não é o mundo feliz, ainda é de regenerar. Ele não vem assim, é conquista nossa. Ele não vem de mão beijada, é conquista, é exercício nosso, é treinamento nosso. É cada um de nós começar a se autoeducar. Aí nós colocamos o livro como transpondo o precipício, né? Mas veja, o conhecimento tanto do acadêmico, mas também a união. Juntos nós estamos nessa jornada de evolução. Um precisa do outro. Não somos dependentes, mas somos interdependentes. É bem diferente, não é? Interdependentes no sentido de que a soma do que cada um sabe fazer torna a vida mais fácil para todos nós. Então, respeitar tanto o trabalho mais humilde e tratar com respeito, com dignidade, quanto o outro que aparentemente é o bambambam, não é? O mais rico, o mais bonito, o mais poderoso. Esse eu trato jogando tapete. O outro eu trato no quê? No tranco. Não pago um salário decente para o funcionário que trabalha para mim. Então, são coisas que compõem a sociedade. E nós queremos uma sociedade boa, uma sociedade em que todos possam ganhar a sua vida com dignidade, através do trabalho. Então, esse é o objetivo da riqueza. É desenvolvimento da ciência e desenvolvimento da qualidade de vida. Fornecendo trabalho para o outro. E, ao mesmo tempo, usufruindo do resultado desse trabalho. O problema não é ser rico, o problema é ser ganancioso, mesquinho, pequeno, né? E orgulhoso, arrogante. Não podemos permanecer na expectativa de que o mundo se transforme. Nós precisamos transformar o mundo. Contudo, ninguém muda o que está fora, primeiro, sem modificar o que está dentro. É o que sai de dentro, é o que sai da boca que é o que vai formar uma sociedade mais fraterna. Se nós, primeiro, não modificar o que está dentro de nós, analisar, olhar para esse lado sombra ainda, somos luz, mas ainda temos a sombra. Se nós não olharmos com coragem para esse nosso lado sombra e lidar com ele, através do exercício, do treinamento, nós vamos acabar por ficar esperando esse mundo melhor, mas ele não vem como embrulhado no presente. É conquista. É complicado nesse sentido. Né? E não adianta culpar Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Aliás, a gente humaniza Deus. Ele não é pessoa. Ele é lei. E a lei cumpre-se. Então, nós precisamos de uma renovação de conduta. Começa comigo, começa com você. Uma abordagem meramente externa não basta. Não é só por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Né? É uma abordagem interna.
é uma revolução interna, de foro íntimo, uma revolução espiritual. Nós somos espíritos e estamos aqui em jornada de transformação moral. Esse é o objetivo do Espiritismo. É estarmos atentos intimamente com as nossas próprias tendências e ações, com os nossos próprios valores, com os nossos sofrimentos, nossas lutas, perdas e ganhos. Não tem problema nós ganharmos, mas de que jeito nós ganhamos? Né? Então, são coisas para a gente refletir, que a gente possa estar, assim, atento, no sentido de conhecer a nossa própria, reconhecer a nossa própria personalidade, as nossas próprias tendências. A gente se percebe, a criança não percebe, mas agora, um pouquinho mais experiente, a gente começa a perceber. Não é? Começa a perceber, nossa, eu fui intempestiva naquela situação. Poderia ir mais calma, mais educada, mais tranquila, mais gentil. Aliás, com gentileza, é com o mel que se pega a abelha, não é assim? Com ferocidade, nós só vamos afastar. Então, estamos nessa progressividade do espírito. Para finalizar, eu vou concluir daqui a pouco, já. Todos nós, espíritos, somos dotados de aptidões. Todos nós. É inerente à condição humana, condição de pensar e de raciocinar e de resolver. Com o desenvolvimento dessas aptidões, o orgulho que se origina do egoísmo vai perdendo força gradativamente, à medida em que o espírito se desenvolve em entendimento moral, conduzindo-o necessariamente à formulação de novas regras de sociabilidade. Nós vivemos em sociedade e temos a lei do progresso, é inexorável. Vamos para frente de qualquer modo. De preferência que a gente não vá nos empurrões, né? Porque se precisar, a vida empurra, né? Vai nos trancos mesmo, mas se nós podemos tornar mais fácil. Depende de nós. O uso da inteligência no sentido de tornar a vida mais fácil. E para concluir, ou mudamos a nossa maneira equivocada de ser, conviver enquanto seres sociais que somos, ou estaremos sempre à mercê de nosso orgulho e egoísmo, disfarçados de vírus, doenças, guerras, de interesses de poder, crises econômicas ou governantes inescrupulosos. Porque a sociedade, o político que hoje está lá, saiu da sociedade. Somos nós. Não é? Por isso precisamos educar as crianças para que um dia, como profissional, ele seja um pouco mais consciente, mais responsável e mais proativo, mais produtivo. Depende de cada um de nós superar com força de vontade o egoísmo e o orgulho que dificultam a nossa ascensão espiritual. Gente, muito obrigada. A transformação moral e a paz começa dentro de nós. Nós queremos paz, então precisamos ser seres pacíficos. Tá? Vamos pensar nisso. Obrigada, gente. Bom dia. Vários motivos nós temos para agradecer.
paz, de harmonia, de equilíbrio, de amor, em todos os campos onde há dor, tristeza, qualquer tipo de dificuldade, que a luz divina possa encontrar, levando um pouco de acalento, que os bons espíritos possam encontrar todos aqueles seres que necessitam de amparo, levando a eles a luz que eles necessitam, que nós possamos tornar os nossos lares mais tranquilos, mais em paz, que consigamos ter uma semana de aprendizado, envolvidos no amor e na paz de Deus.